Olá, espectadores da TV Cognópolis, estamos aqui com mais um capítulo da nossa série de especialidades da Conscienciologia, hoje falando sobre ressomatologia aqui na sede da Evolucim, Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, onde vamos conversar com a Lilian Zulê. Oi Lilian, tudo bem? Seja bem-vinda à Evolucim. Muito obrigada. Vamos explicar para o pessoal o trabalho que vocês realizam aqui? Então vamos lá. Lilian, conta um pouquinho pra gente do objetivo da Evolucim e do trabalho que vocês realizam aqui. Então a gente objetiva passar ou transmitir para a criança a ciência conscienciologia. Só que a maneira com que a gente passa para a criança não é naquele formato de aulas tradicionais que a gente conhece, né? Então aqui a gente instiga a criança a curiosidade para ela se questionar, será que realmente existe energia, que não é só essa matéria densa e física? E é esse trabalho investigativo a gente faz com a criança e com as plantas, entre as crianças, né? Então elas vão vendo a influência do que elas pensam, do que elas sentem com a sua transmissão das energias. Então a gente transmite isso com oficinas, workshops, né? Trabalhamos com os pais. Então essa é a base da Evolucim, é passar esse conhecimento de que a energia permeia tudo, permeia todos, né? Os fenômenos parapsíquicos estão aí, é uma realidade e que é possível sim a gente saber utilizar essa habilidade energética e parapsíquica a favor tanto da gente quanto de todos. Lilian, e como vocês trabalham com a questão da ressomatologia? Então, é bem interessante essa pergunta. A ressomatologia, então, ela é o estudo do renascimento. Então, o que a gente transmite para os pais? Primeiro, a questão deles entenderem ou investigarem mais profundamente o porquê a família, os elos dessa família estão juntos nessa vida. Então, por que nessa família veio esse filho, né? E assim por diante. Então, quando a gente começa a entender os bastidores da nossa família nuclear, né? Então, temperamentos, às vezes a gente tem desafetos dentro da nossa família, não é assim? Isso faz parte, né? E aquelas pessoas que a gente tem uma ligação muito grande e às vezes não são tão próximos na família, né? Então, às vezes não é um pai, uma mãe, mas às vezes é um tio de segundo grau ou algo assim, e que você fala, gente, mas eu não tinha tanto contato na minha infância, mas eu tenho uma relação com essa pessoa de energia, de algo maior, muito grande. Então, essa explicação desse estudo, essa explicação se dá pelo esse estudo da ressomatologia, né? E os pais entendendo essa trama, digamos assim, né? Eu brinco que eu falo assim, que a família é um grande teatro, né? Então eles colocam os personagens certos para a gente fazer a assistência e receber a assistência que precisamos, né? E aí a gente vem aquela famosa frase, né? Para desatar os nós do passado. Então a gente está aqui, muitas consciências, né? Consciências, elas estão na família com a gente, porque elas precisam da nossa atenção, elas precisam do nosso afeto, das nossas energias, para realmente desatar esses nós. E assim como nós também
né? Estamos ali porque precisamos delas nesse processo, né? E esse é o estudo da ressomatologia que eu convido a todos aí para participar. Qual o trabalho que vocês realizam com os pais? Os pais, eles chegam com muitas dúvidas, tá? Então, a gente acaba acolhendo pais que não são da Conscienciologia, que muitas vezes eles nos perguntam, né? O que fazer com o filho que está tendo sonhos diariamente com parentes que já dessomaram ou que faleceram, né? Então, eles ficam angustiados, né? Não sabem transmitir uma orientação mais assertiva. Então, nesses casos, a gente tranquiliza os pais e a gente também faz esse acolhimento, a gente orienta como falar com a criança, né? E assim por diante. E realmente funciona. Então, os pais, eles acabam entendendo que o parapsiquismo, ele faz parte, né, de todos, né? E que é possível, sim, a gente trabalhar essa habilidade. Tem aqueles pais que já estudam a questão parapsíquica, energética e interassistencial, né? De ajudar uns aos outros, né? Então, eles já têm esses princípios inatos. Então, aí eles perguntam já outras questões, né? Eles falam como ensinar manobras energéticas para meu filho, né? Saber se defender energeticamente no dia de hoje, né? Que a gente sabe que tem muitos estímulos, tanto positivos quanto negativos, né? E eles entendem que se a criança desenvolver essa habilidade energética, eles vão ser, sim, mais seguros, vão ter melhor autoestima e assim por diante, vão saber lidar com esses desafios da vida, né? Então, a gente pega todas essas variáveis com os pais, né? Então, em relação ao trabalho aqui na sede, com que frequência as crianças vêm até aqui? A gente tem atividades nos fins de semana, sábado e domingo, e essas atividades a gente monta um cronograma desde assim, trabalho com a natureza, habilidade social, habilidade afetiva, habilidade energética. Então, a gente trabalha todos os níveis de inteligência, de cognição da criança. Tá? Então, é um repertório, são ferramentas que a gente acha que são úteis, digamos assim, para o nosso dia a dia, né? E é interessante que a gente tem desde a parte artística, que muitas vezes é teatro, dança, a questão idiomática, então a gente já teve aulas de árabe, porque não é só o idioma em si, eles estudam a cultura daquele país. E para que estudar, né, essa cultura? Para eles criarem o senso de generosidade, de respeito, de interação. E quando a gente fala nesses 3 pilares, nós também estamos falando de energia. Então, nós também estamos falando dessa interação entre as pessoas e ambientes, né? Então, a gente tenta estimular a criança em todas as áreas do conhecimento. A gente sabe que vocês atuam em outros lugares fora de Foz. Como acontece esse trabalho? Olha, hoje a gente tem alguns pesquisadores, tá? Que eles estão na Suíça, uns em Portugal, né? Mas são pesquisadores e que nos ajudam muito dentro desse conhecimento do estudo da Conscienciologia, tá? Então, nós não temos ainda uma unidade Evolusim fora, né? E em referência ao Brasil, nós temos aí a questão de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E que também são grupos que estão se estruturando, se consolidando para fazer as atividades aqui da Evolusim, né? E isso é muito bom, né? Então, a gente está tendo bastante repercussão nesse sentido. Muitas crianças e pais, né, estão buscando aí essas atividades vinculadas ao parapsiquismo, às bioenergias e assim por diante. Como que você vê a importância dos livros nesse processo de trabalho com as crianças? Eu acho fundamental, porque eu escrevi um livro, né? Meu primeiro livro foi Parapsiquismo na Infância. E foi muito interessante que esse livro ele veio através de vivências que eu tive junto com o professor Moacir Gonçalves e o Tony Muscoff. Então, a gente desenvolveu uma atividade parapsíquica dentro do CAEC, né, com orientação do professor Valdo Vieira. E foi muito interessante que teve assim, uma demanda de mais ou menos 10 crianças, que na época, isso 10 anos atrás, né, era muito pra gente, era uma novidade, como trabalhar com a criança o parapsiquismo sem misticismo, sem dogmatismo, estimulando a curiosidade. Então, ela que vai dizer aonde ela quer chegar, o que ela quer, não existe verdade absoluta, né?
Então, como era tudo muito novo, esse compartilhar ideias, né? Não é nem ensinar, é compartilhar, eu fiquei deslumbrada no sentido das crianças assim fazerem teste com os professores, né? Então eles falavam assim, vamos ver clarividência? A primeira cobaia eram os professores, né? E foi muito interessante essa troca ombro a ombro, né? E a partir daí eu vi a necessidade de escrever um livro específico sobre isso. E começou com um livro para pais, tá? Porque é muito importante a base se dar pelos progenitores, né? Porque é eles que vão passar os princípios, os valores para a criança. Claro que a gente sabe que essa herança de princípios vem lá de trás, né? De vidas passadas. A criança, ela traz essas sementes, essas memórias com ela. Mas se o ambiente familiar for mais positivo e favorável ao crescimento consciencial dessa criança, não só o conhecimento materialista, cognitivo, né? Mas sim mais amplo, tudo vai ser otimizado para essa criança, no sentido de plenitude dela ser realmente quem ela é, né? Então os livros, eles são fundamentais dentro da ciência conscienciologia, porque eles são trocas de experiências, né? Isso que eu acho. E a gente está cada vez mais se dedicando a essa escrita, né? Hoje a Evolusim, ela conta com aproximadamente 6 livros específicos para esse público-alvo infanto-juvenis, e está vindo muito mais, tá? Claro que quando eu falo Evolusim, é associado aí a todas as ICs, principalmente a Editares, né? Que ela é uma IC exclusiva, digamos assim, exclusiva não, né? Mas é destinada à publicação dos livros da Conscienciologia, né? Então, vai ter muitas novidades, né? Dentro desse âmbito da literatura infanto-juvenil. Encerramos aqui então a nossa matéria na Evolusim.